Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, a mais uma aula, a mais um momento para nós refletirmos sobre algum assunto, alguma temática, né, que eu esteja estudando no momento. E já faz um certo tempo, pelo menos ali acho que uns 6 meses, se eu não me engano, se não me falha a memória, que algo veio me aquietando, sabe? Né, a gente que eu que sou da área de humanas, fazendo filosofia aplicada à área clínica, eu já venho percebendo, principalmente nessa juventude, quando eu estou falando de juventude aqui, eu estou falando 13, 14 anos para frente um pouco, né? De que assim, olha, é muito fácil ou é muito simples uma pessoa virar e dizer assim: ah, eu sou depressivo. Nossa, Matheus, eu estou numa depressão. Isso me chamou a atenção, né? Isso me levantou um certo alerta. E um dia, por uma coincidência do destino, por Deus, me cai nas mãos este livro aqui. É o segundo livro que ele escreve, do Andrew Solomon, esse livrão, esse calhamaço de 500 e poucas páginas. E nesse livro, chamado Demônio do Meio-Dia, o autor, tá, que é formado em literatura, mestrado e doutorado na área de psicologia, pela Universidade de Cambridge, tá? Ele escreve, então, esse livro, O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão. E eu li este livro inteiro com uma certa voracidade e me deixou muita coisa claro, tá? Muitas coisas foram colocadas na mesa, mas outras ainda permanecem encobertas, mas que a gente não pode tentar ou parar de tentar descobrir os motivos, porque olha, a doença do século é a doença da depressão, a doença do século é a doença da ansiedade. E por isso que eu quis falar hoje um pouquinho, tentarei ser o mais breve possível, sobre este mal da depressão, que eu nomeei como a imperfeição no amor. Então, logo para a gente dar início, nós precisamos entender que é o seguinte: a depressão ela tem um grave problema, a dificuldade de diagnóstico. Né? Justamente porque todo mundo fala que está depressivo, ou todo mundo em algum momento passa por um certo sentimento depressivo, mas não quer dizer que por eu me sentir depressivo eu seja depressivo. Às vezes eu só estou triste, ou às vezes eu estou muito triste, mas ainda assim não leva a uma depressão, porque a depressão, como a gente vai ver hoje, ela é um passo além. E logo então, que a depressão é a imperfeição no amor, nós precisamos entender o seguinte, que olha, para poder amar, já que a gente está falando que a depressão é a imperfeição no amor, para poder amar, nós temos que nos desesperarmos ante as perdas. Senão a gente não ama. Como que eu sei a quantidade de amor que eu sinto por uma pessoa? Pela quantidade de medo que eu tenho de perder ela. O tamanho do meu amor por uma pessoa é o tamanho do meu desespero em deixá-la, em ela morrer, em ela me largar. Percebam, há uma certa equação aqui entre amor e desespero. Quanto mais desesperado eu seja nesse amor, talvez, mais amor eu possa possuir. E claro, aqui eu estou falando dentro de um controle, né, dentro de um equilíbrio emocional. Senão isso vai virar neurose, vai virar doença. Mas o amor tem como característica esse medo da perda, esse medo da solidão, esse medo, consequentemente, de não estar ao lado da pessoa que você ama. E quando você tem só esse desespero, ou seja, quando chega esse desespero, ele acaba destruindo o indivíduo. E justamente ofuscando o indivíduo, ele acaba então retirando uma capacidade que é essencial no amor, que é dar e receber afeição. Eu não posso só receber afeição senão eu sou egoísta, como eu também não posso viver um relacionamento onde só eu me entrego, onde só eu dou amor e não recebo nada em troca, porque naturalmente eu vou perceber que vai chegar uma hora que eu vou me esvaziar, que eu não estou me nutrindo daquela pessoa. Por quê?
Porque o relacionamento é essa troca. A depressão entra neste campo. A depressão vai entrar nesse desespero, se é que nós podemos dizer assim. Diferente do amor, que é a união com o outro, a depressão é a solidão que entra em nós e aí afasta-se o amor, consequentemente. Por isso, a depressão é a imperfeição no amor, porque se nós fôssemos perfeitos no amor, nós não teríamos depressão, porque nós estaríamos preenchidos, concorda? Num processo relacional conosco, com as demais pessoas, com Deus, com a religião. Então, ó, ela é a solidão dentro de nós, que se torna manifesta, porque eu não consigo escondê-la, e destrói todas as minhas conexões e uma capacidade além de eu me conectar com as pessoas, que é justamente de estar em paz comigo. Vejam, pessoas depressivas, elas estão solitárias até com elas. Por isso que um remédio para a depressão seja o amor. Porque aquele que ama está tranquilizado. Aquele que ama está protegido. E por que isso é tão necessário? Porque quando nós estamos bem, tá? Quando nós estamos bem, nós amamos, nós doamos, nós recebemos, nós trabalhamos, nós fazemos as coisas com maior naturalidade, se é que eu posso usar esse termo aqui, tá bom? Porque há um sentido, porque há um propósito, porque há um significado. Quando nós então abandonamos esse amor que gera, que é esse gerador de ações, nós então caímos nessa depressão. E aí você entende que a depressão vira a falta de significado, a falta de colocar emoções nas coisas, a falta aqui de colocar o que tem valor como evidência, ou seja, isso tem um valor. Uma pessoa depressiva não consegue olhar para isso. Logo, o único sentimento que ela passa a ter é exatamente esse amor insignificante. Porque é um amor que não significa. É um amor que não se relaciona. É um amor que não está com o outro. Mas, Mateus, então você está querendo dizer que uma pessoa que não ama é depressiva? Não necessariamente. Eu estou dizendo que uma pessoa depressiva automaticamente não terá esse amor desenvolvido. Ou melhor até, não terá essa tônica, essa energia que o amor tanto necessita. Ou melhor, que o amor causa. Porque sofrimento todo mundo vai ter na vida. Não confunda depressão com sofrimento. Olha o que fala o autor. A dor é a nossa primeira experiência de desamparo no mundo. Tanto é que quando nós nascemos, nós choramos. Choramos porque saímos da proteção daquele primeiro amor que a gente chama de mãe. Nós largamos aquela vida confortável que era estar dentro da barriga da mãe e passamos a ter frio, passamos a ter fome, passamos a ter eventos externos, relações externas, que antes nós não tínhamos porque estávamos protegidos dentro do útero da nossa mãe. Então nós nascemos na dor. E essa é uma experiência primária. Tá dado lá. Então sofrer é uma condição humana. O problema, e nos últimos 50 anos pelo menos, o problema é que nós estamos retirando ou lutando para retirar qualquer forma de tristeza, qualquer forma de sofrimento, qualquer fragilidade da humanidade. O grande modelo que a gente tem no Ocidente é Cristo. Cristo foi
um homem de sofrimentos. Sofreu tanto, que nós não conseguimos imaginar o seu sofrimento. Porque não havia culpa nenhuma nele. Para quem entende um pouquinho de Sagrada Escritura, vai compreender o que eu estou dizendo. Mas antes de Jesus ser entregue pelo amigo dele, Judas, para Pilatos, e fazer todo o processo de julgamento, de flagelação, depois de coroação de espinhos, depois carregando a cruz, depois crucificado, depois morto, e dentro do simbolismo católico cristão, ressuscitado, Jesus ora, Jesus reza, pedindo a Deus o quê? Pedindo ao seu Pai, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero sofrer. Se for possível, eu não quero sofrer. Então, o modelo que nós temos de virtude, o modelo que nós temos de homem, dentro do Ocidente, que nós temos que seguir, é um homem que sofreu, que carregou a cruz. Mas nos últimos tempos, nós fomos retirando o sofrimento da cruz. Nós fomos retirando, ou melhor, nós fomos buscando não sofrer mais. De que maneira que isso vai acontecer na nossa vida? Através de remédios. O homem contemporâneo decide o que ele quer sentir e decide o que ele não quer sentir. Ah, ele quer ter ansiedade, então ele toma um remédio para ansiedade, né, para acelerá-lo. Ah, ele não quer ter ansiedade, ele quer ser calmo, então ele toma um remédio para acalmá-lo. Ah, ele quer ter um grande vigor sexual, então ele toma um remédio para ter grande vigor sexual. Ah, ele quer ter uma boa memória, então ele toma remédio para memória. E aí eu me pergunto o seguinte, pera lá, em que momento que eu sou eu, já que eu sou motivado e movido só por remédio? É como se nós então fôssemos retirando os desconfortos da vida através desses paliativos médicos. A ideia de carregar a cruz lá que Cristo propõe desaparece então. Porque vai ter um remédio que vai me fazer não sentir dor quando eu carregar a cruz. É tipo a pessoa que começa a fazer academia e não quer a parte da dor do músculo, mas quer hipertrofia. Né? Ele quer um bíceps enorme. Mas ele não quer sentir aquela dor incômoda que irá fazer o seu bíceps crescer. Esse é o homem de hoje. Apesar das afirmações entusiasmadas da ciência farmacêutica, a depressão não será extinta enquanto formos seres conscientes de nosso próprio eu. Mesmo que nós tomemos todos esses remédios, mesmo que nós fujamos da cruz como o diabo foge da cruz, e entendam cruz aqui como sofrimento, a depressão nos acompanhará como uma certa sombra, que é impossível sair dela, porque nós temos consciência de nós. E enquanto tivermos consciência de nós, nós então podemos tender a nos sentirmos depressivos. Quantos casos nós não conhecemos de pessoas que possuem tudo na vida? Possuem o melhor carro, possuem a melhor casa, possuem dinheiro, viajam para o mundo inteiro, mas ainda assim se entendem, se colocam como pessoas depressivas. Por quê? Porque elas têm consciência delas. Então a depressão pode ser entendida como um certo sofrimento emocional que se impõe sobre nós contra a nossa vontade e depois se livra de suas circunstâncias exteriores. Ninguém quer ser depressivo. Nossa, minha meta de vida é ser depressivo. Não existe isso. Como a meta de ninguém é ser triste. O homem tende para a felicidade, o homem busca a sua felicidade. O seu fim último tem que ser a felicidade. Felicidade verdadeira, felicidade completa.
Então, se eu não quero a depressão, por que ela me atinge? Não basta eu dizer não quero sofrer, ou melhor, não quero ser impactado por esse sofrimento, por esse sentimento triste, ao ponto de me derrubar numa cama? Não basta fazer isso? Não. Porque nós estamos trabalhando aqui a depressão dentro do campo da emoção. Então, é muito mais do que farmacológico, é muito mais que um remédio. É muito mais do que uma situação momentânea. É muito mais do que um achismo. Porque muitas vezes a depressão não vem por causa de muito sofrimento. Quantas pessoas nós conhecemos que sofreram a vida inteira e nunca foram depressivas? Mas claro, que o sofrimento pode sim ser uma escada para essa depressão crescer, para essa depressão subir. E aí eu vou ter, na obra a gente entende isso, duas formas de depressão. Uma depressão leve e uma depressão severa. Essa depressão leve, do que nos fala o autor, ela é gradual, ela é permanente. E ela vai minando a nossa vida dia a dia, mês a mês, como se fosse realmente, sabe, a ferrugem que vai enfraquecendo o ferro, até que chega uma hora que está tão enferrujada aquela barra de ferro que eu consigo quebrar com as minhas próprias mãos, com as próprias mãos. A mesma barra de ferro que levantava um lado do carro, que eu conseguia levantar um carro, é a mesma barra de ferro que hoje eu quebro, como se fosse um palito de dente. Essa depressão ela vai tomando conta do nosso corpo, ela vai ferindo o nosso coração. E aí a gente vai percebendo que ela vai contraindo os nossos músculos, nós vamos perdendo as nossas vontades, nós vamos perdendo os nossos sonhos, nossos desejos, né? O nosso amor, né? Aquilo que a gente está falando no começo da aula aqui, aquele movimento de amar, de estar com os outros, de se doar e receber também nutrição. E aí o que isso vai acontecendo? Isso vai transformando a pessoa num estágio leve de depressão, tá? Mas depressiva. E no severo, Mateus? Na depressão severa, nós vamos ter, além de todo esse cansaço que a gente falou na depressão leve, nós vamos ter aqui um fator primordial, que é a possibilidade de ter colapsos nervosos. A depressão severa, ela derruba. A depressão severa, ela destrói, ela não vai corroendo. Você não vai ficando ruim, cansado, perdendo valor na vida, e isso vai sendo perceptível. A depressão severa, ela te derruba e você não levanta mais. Por quê? Porque é uma estrutura, é um colapso da estrutura inteira. E essa depressão, seja ela leve, seja ela severa, ela tem uma característica dimensional e uma característica categórica. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que no dimensional, a depressão repousa numa tristeza contínua que nós temos da vida. E essa tristeza contínua que nós temos na vida é como se nós soubéssemos dela, é como se nós experimentássemos ela de certa maneira. Todo mundo já sentiu e todo mundo já conhece. Porque é um contínuo da tristeza. Só que também há um modelo de depressão, que é o modelo que o autor coloca como categórico. Que é aquela depressão que ela está completamente separada das emoções. E como isso é possível? Porque ela está além, que só aquela pessoa sente. Desânimo você sente? Você sente. Um depressivo sente? Sente. Tristeza na vida você sente? Sente. O depressivo também sente. Você sente uma falta de sentido nas coisas? Sente.
O depressivo também sente. No campo do categórico, ela vai além disso. No campo categórico é algo que só a pessoa depressiva mesmo, talvez aqui até numa depressão severa, possa sentir. Ela vai enfraquecendo, né? Ela vai tirando a cor da vida. Ela vai deixando tudo nublado, tudo acinzentado. E justamente por estar acinzentado, por tirar a cor, por tirar a beleza, nós vamos nos enfraquecendo também. Porque uma vida sem cor, né, uma vida sem sentido, sem significado, sem amor, é uma vida que não vale a pena viver. E na cabeça do depressivo, isso é muito claro. Ah, por que eu vou levantar da cama? Por que eu vou lutar? Por que eu vou fazer se é tudo tão cinza? Se é tudo tão sem vida? E aí vai deixando-nos cansados, né? Vai nos deixando curvados. Mas tem um trecho dessa obra que eu vou ler para vocês que mostra exatamente como que essa depressão, no caso nosso aqui, categórica, né? Ela é tão forte e eu quero ler para vocês, que está aqui na página 18 do livro. Quem quiser lê-lo, eu vou ver se eu deixo o link aí embaixo, mas acompanhe comigo assim, ó. Que é a depressão severa. Eu não era suficientemente forte para parar de respirar. Sabia que jamais poderia matar essa trepadeira da depressão, porque ela vai tomando conta. Assim, tudo que eu queria era que ela me deixasse morrer. Por que a gente morre? Ou por que a gente decide morrer ou quer morrer? Porque a vida não tem mais sentido, não tem mais significado, não tem mais cor. Mas ela se apoderava da minha energia, porque para morrer eu preciso ter a força. Se matar é uma ação. Eu precisaria me matar. Ela não me mataria, porque a depressão não mata. Um câncer mata, você concorda? Se eu tenho um câncer, o câncer vai me matando dia a dia, até que chega uma hora que ele vence a briga e eu morro. A depressão não. A depressão não mata ninguém. Mas ela tem, na característica dela, a possibilidade de levar você à morte. Só que para ela te levar à morte, você tem que decidir por isso, né? Você tem que se matar. Se meu tronco estava apodrecendo, essa coisa que se alimentava dele estava agora forte demais para deixá-lo cair. Ela se tornara um apoio alternativo para o que destruíra. No canto mais apertado da cama, rachado e atormentado por essas coisas que ninguém parecia ver, eu rezava para um Deus no qual nunca acreditara inteiramente e pedia libertação, porque esse é o discurso do autor, tá? Para quem não sabe, o autor, acho que eu não falei isso, ele tem depressão, tá? Então, é o que leva, o que motiva ele a escrever a obra também. Teria ficado feliz com uma morte dolorosa, embora estivesse letárgico demais até para conceber o suicídio. Cada segundo da vida me feria, porque essa coisa drenara tudo que fluía de mim e eu não podia sequer chorar. Até a minha boca estava ressecada. Eu pensava que quando nos sentimos muito mal, as lágrimas jorrassem. Mas a pior dor possível é a dor árida da violação total, que chega depois de todas as lágrimas já terem se exaurido. A dor que veda cada espaço através do qual você antes entrava em contato com o mundo ou o mundo com você. Essa é a presença da depressão severa. Percebe? Compreende o texto? Cada segundo da vida me feria. Acordar, comer, viver. Viver realmente, né? Nada ali tinha sabor. Era seco. Ele fala, né? Ele usa o termo aqui, ó, de aridez, de secura. A minha boca estava seca. Eu queria que as lágrimas jorrassem, mas nem isso eu tinha mais. E aí ele termina dizendo, olha,
A dor que veda cada espaço através da qual você antes entrava em contato com o mundo com você. Então significa o quê? Você se veda, você fica em solidão profunda dentro dessa tristeza. E ali preso tem que conviver com toda essa vida escura, com essa vida acinzentada, com essa vida sem vida. Tem noção como que pode ser isso? Esse é o sentimento talvez mais profundo que a depressão pode causar. Esse esvaziamento, né? E esse empobrecimento do que vem a ser a própria vida. Essa mesma depressão, né, que tira então a vontade de estar com o outro, cria em nós esse espírito de solidão, é uma depressão que também causa nascimento, quanto também é uma depressão que causa morte. Por quê? Porque você deixa ela nascer. Tá? A depressão nasce para te matar. A depressão é tanto nascimento quanto morte. Nascimento porque ela aparece e morte, que a partir do momento que ela nasce, se impregna com uma trepadeira em você, como essa ferrugem que a gente estava falando, vai então te matando, né? Vai então te destruindo, vai quebrando todos os galhos onde possa haver frutos, todas as raízes que antes se alimentavam de água pura, ela vai corroendo, né? Ela vai denegrindo, ela vai atrofiando tudo aquilo que o amor faz, né? Que é expansivo, que é grande, que é acolhedor, que é próximo dos outros. Então, a felicidade vai embora. Então, a felicidade tem que ir embora. E se a felicidade vai embora, não existe prazer em nada. Esse é um grande sintoma da depressão. A depressão severa gera justamente esse esvaziamento de sentido, esse esvaziamento de felicidade. Há um ponto, diz o autor, veja, que a tristeza, como você a conhecia, a tristeza que parecia tê-lo conduzido até esse ponto, o senso de humor, a crença no amor e na sua própria capacidade de amar, tudo isso vai embora. Somente é como se fosse sugada, todos esses sentimentos, é tudo sugado para dentro de si, e ali fica escondido e você não tem mais acesso. E aí o que estava ruim fica ainda pior. Então, se você sentia que seu corpo era feio, você vai se sentir ainda mais feio. Se você não gostava do seu cabelo era calvo, sei lá, era branco, você vai odiar mais ainda o seu cabelo. Você tem ódio daquilo que antes você não gostava de você. Só que assim, é um ódio que se autoalimenta. Porque eu não vou odiar e, sei lá, estou fedendo e vou tomar banho. Não, eu vou continuar fedido porque eu não presto mesmo, porque eu não valho nada mesmo. Eu sou um lixo mesmo. E aí eu vou me afundando ainda mais. Dentro desse abismo, sem fundo, sem lateral, que a gente vai falar aqui pra frente um pouquinho. E vendo, estudando aqui sobre depressão, a gente vê o seguinte, olha, ela tem um probleminha nessa história que, olha, ela é uma doença, mas ela não é uma doença como a gripe, por exemplo, que eu sei aonde ela está. Depressão não tem lugar. Quando eu digo, eu estou deprimido, dá a impressão que ela fez um teste e deu positivo para depressão, mas não existe essa forma. A única forma de você entender se você está com depressão ou não é se observar, é se escutar, é olhar para as coisas à sua volta. E aí, intuir que talvez você esteja sem sabor para a vida, sem sentido para a vida. E aí procurar tratamento, claro. Lembra-se que eu falei agora de pouco sobre a depressão como um abismo? E é muito essa simbologia que a gente encontra quando a gente vai falar, quando a gente vai fazer essa relação da depressão com o abismo. Por quê? Primeiro porque é escuro, a gente não enxerga nada.
No abismo a gente não consegue enxergar os problemas. No abismo a gente não consegue enxergar para onde vai. No abismo a gente não consegue enxergar quem está ao nosso lado, porque ele é escuro, profundo. Você não enxerga as laterais. Você não sabe até onde você consegue chegar, ou seja, a história do fundo do poço. Você não sabe qual é o seu fundo do poço. Quando você pensa que você chegou já no seu limite da degradação, né, da pobreza espiritual, física e tal, parece que existe um poço sem fim que te faz ir mais para baixo ainda. Por isso que pessoas depressivas têm dificuldade para encontrar ajuda, porque elas não veem o que estão à volta dela. Às vezes elas têm uma casa maravilhosa, elas têm um marido maravilhoso, um esposo maravilhoso, um filho maravilhoso, e ela não enxerga isso, porque ela realmente está dentro desse abismo. Né? E ela vai caindo nesse abismo, mesmo você querendo retirá-la, mesmo você querendo puxá-la, ela que tem que tomar consciência de que existe coisas além da escuridão que ela está entrando. De uma depressão, tá? Uma depressão, ela pode ser desencadeada tanto por eventos positivos quanto por eventos negativos. Olha, eventos envolvem geralmente alguma perda de uma pessoa querida, de uma função, de uma ideia sobre si mesmo. Isso é depressão causada pela mudança negativa. Às vezes a pessoa perde o emprego e ela vai entrar numa depressão. Às vezes ela perde um filho e vai entrar numa depressão. Às vezes ela perde algo que era muito essencial para ela, né? Uma perna, um braço, a visão. E ela pode cair em depressão. Às vezes ela perde um gosto, que ela tinha um prazer, que era quase um vício, e agora não pode ter mais, sei lá, numa bebida, no cigarro, e ela não pode ter mais. E ela cai nessa depressão, vejam, no ponto negativo da mudança, claro. Mas também no ponto positivo, você também pode cair nessa depressão. Quantos casos nós conhecemos que nasce uma criança e a mãe entra em depressão? Quantas mulheres, quantos homens se casam e entram em depressão? A pessoa está ganhando, ela está se enchendo e ainda assim a depressão aparece nela. Porque é mais natural nós pensarmos o inverso, né? A perda, o vazio, o esvaziamento, a solidão causa essa depressão. Mas o inverso também acontece. De estar recebendo uma vida nova, de estar casando, de estar começando uma nova carreira e aquilo causar depressão, te colocar para baixo, te jogar dentro desse abismo, você começar a se sentir solitário, infeliz e aí desenvolver uma depressão severa e assim consequentemente perdendo a própria vontade de vida. Essa depressão, ela tem um modelo, tá? Essa depressão ela tem um modelo que a gente chama ali de modelos endógenos e de modelos reativos. Os modelos endógenos, elas começam internamente, quase que sem motivo. Por nada, vamos dizer assim, você começa a perder o gosto para isso, por nada você para de fazer aquilo, e aí você para mais um pouco, e aí você para outra coisa, quando você percebe, você não consegue nem levantar da cama. É endógeno, por dentro. E existe também um modelo de depressão, que é o modelo que a gente chama de modelo reativo, que acontece às vezes diante de uma situação triste, de algo externo para interno, uma perda, o ganho de algo pode gerar essa depressão também aqui. Só que essa depressão que vem de fora, né, vamos dizer assim, essa depressão externa é a mais fácil de detectar. Porque você percebe, meu filho morreu, ela ficou em depressão, o filho dela morreu e ela entrou em depressão. Ela perdeu o emprego, então ela entrou em depressão. Agora, o modelo, quando a gente fala do endógeno, que é o de dentro, é o mais difícil de diagnosticar, justamente por quê? Porque ele é o gradativo que a gente falou ali, lembra? Da depressão leve, que quando vê, toma conta de tudo, como aquela ferrugem que vai corroendo o ferro. São Tomás de Aquino dizia o seguinte, vejam,
Samariano Aquino afirma: o medo é para a tristeza o que a esperança é para o prazer. O medo é para a tristeza o que a esperança para o prazer. Pessoas que estão em depressão não têm essa característica da ansiedade, né? Do fazer, do ir atrás, do buscar as coisas na vida. É o inverso disso. Né? É uma inação, é um não movimento. Veja, a depressão movimenta e a pessoa não movimenta. É este movimento da depressão, não movimentar-se. E claro, movimentar-se aqui para as coisas que deem sentido, para as coisas concretas, para as coisas que valem, a pena, que vale a pena. E muitas dessas pessoas acabam não suportando os seus problemas porque elas não compreendem a vida boa que elas têm. A gente acabou de falar aí, o pessoal que tem dinheiro, que tem casa, que tem carro, que tem tudo, mas tá lá em Paris sofrendo, tá lá em Paris com depressão, tomando um monte de remédio. Por quê? Porque a depressão, como você caiu nesse abismo, gera esse sentimento de que nada vale, de que nada tem cor mesmo. Tem uma história, uma fábula, que o autor utiliza aqui, que eu me dou a liberdade para ler, bem curtinha, mas que significa e dá significado ao que a gente está falando aqui, de uma vida maravilhosa que a gente escolhe não tê-la, que é mais ou menos assim, ó. Conta-se uma fábula sobre uma família pobre, um sábio e um bode. A família pobre vivia na mais profunda miséria. Seus 9 membros compartilhavam o mesmo aposento, ninguém tinha o suficiente para comer, suas roupas eram trapos e suas vidas irremediavelmente infelizes. Certo dia, o homem da casa dispôs-se a visitar o sábio e diz assim para o sábio: grande sábio, nós somos tão miseráveis que mal conseguimos continuar vivos. O barulho é terrível, a sujeira é medonha e a falta de privacidade poderia matar alguém. Nunca temos o suficiente para comer e nós estamos começando a nos odiar uns aos outros. O que devemos fazer? O sábio responde para eles: devem arranjar um bode e colocá-lo dentro de casa com vocês por 1 mês. Então seus problemas irão se resolver. O homem olha para o sábio, atônito, né? Assim, um bode? Viver com um bode? Mas o sábio insistiu. E já que ele era profundamente sábio, o homem fez o que o sábio mandou. Tá bom? Nos meses seguintes, então, a vida infernal daquela família foi além do tolerável. O barulho estava ainda pior e a sujeira piorou ainda mais. Não havia nada remotamente parecido com a privacidade. Nada havia para comer, já que o bode comia tudo. Não havia roupas, porque o bode comia as roupas também. O rancor na casa tornou-se explosivo. No final do mês, o homem voltou ao sábio, enfurecido. Estamos vivendo há 1 mês com um bode dentro da cabana. Tem sido horrível. Como pode ter dado um conselho tão ridículo? O sábio sacudiu sabiamente a cabeça, concordando, e disse: agora, livre-se do bode e verá como suas vidas se tornarão calmas e sublimes. Compreenderam a história, né? A moral da história aqui. Eles tinham uma vida boa, né? Eles tinham uma vida perfeita. Só que essa vida perfeita que eles tinham, eles não percebiam. Não percebiam porque eles olhavam para a vida dos outros e queriam a vida dos outros. Só que se esqueciam que tinham vidas piores que a deles. Quantos nós não conhecemos que tem o do bom e do melhor? Tem emprego, tem casa, tem comida. E ainda assim, a vida está muito difícil. Eu não aguento mais. Que inferno que tá tudo isso. Compra um bode. Põe um bode na sua casa. Ou, não vai comprar o bode?
Fica uma semana na casa do vizinho lá no final da rua que é mais humilde que você, que é mais carente que você. Troca a sua vida por alguém mais miserável que você. Automaticamente você dirá que a sua vida é um paraíso. Conto um caso pessoal para vocês. Né? Nós estávamos aqui no apartamento, estávamos limpando o apartamento. Estávamos limpando e tal. E aí a minha esposa virou e reclamou do apartamento. Nossa, esse apartamento é muito grande, meu Deus, para limpar ele. Nossa, já estou sofrendo só de limpar o chão, esse piso branco, lindo, mas um trabalho para limpar. Apartamento gigante, o piso maravilhoso e a pessoa reclamando do piso maravilhoso no apartamento gigante. Troca. Fica uma semana naquele apartamento de 60 metros quadrados, de 40 metros quadrados. Fica naquele apartamento onde o piso não é da cor ou não é bonito como o piso da sua casa. Aí nessa história eu virei para minha esposa e falei, Larissa, este é o castelo que nós construímos com as nossas pedras. É lindo, é maravilhoso, é perfeito. É o bode. É o bode. Pessoas depressivas, quando tem tudo do bom e do melhor, muitas vezes precisam encontrar um bode para perceber o quanto a vida dessas pessoas é perfeita, maravilhosa, incrível, diante de tanta vida que tem tantas mazelas, tantos problemas e tantas dificuldades. Para a gente finalizar, em quem dá depressão? Quem pega a depressão? Se é que a gente pode falar assim, né? Quem tem depressão? E aí existem dois tipos de pessoas com o mesmo tipo de depressão. Apesar disso, os profissionais vivem agrupados em depressões do tipo bipolar, em oposição à unipolar, aguda, em oposição à suave, exógena, em oposição à endógena e breve, em oposição à prolongada. Porém, é importante salientar que a depressão não escolhe classe, a depressão não escolhe raça, cor, gênero, não escolhe nada. Depressão nem idade. Ela aparece. Só para a gente ter um dado aqui que eu trouxe, que é bacana, é entender o seguinte, olha, mulheres sofrem mais de depressão, 2 vezes mais, do que os homens. Mulheres, por exemplo, têm ali depressão pós-parto, depressão pré-menstrual, depressão de desajuste social. Homens têm menos depressão do que mulheres. Porém, homens têm maior dificuldade de serem diagnosticados. Porque os homens tendem a guardar para si aquela depressão, aquele sofrimento. E esse guardar para si, né, esse fechar-se nele, faz com que ele cometa mais suicídio que as mulheres. Porque as mulheres vão conversar, as mulheres vão procurar tratamento. Homens, talvez por um certo orgulho bobo, não aceitam esse sofrimento e por isso, acabam resolvendo do jeito dele, da maneira deles, que no caso aqui seria pela violência, pelo uso de drogas, pelo próprio suicídio. Né? E essas mulheres, esses homens que possuem depressão e se tiverem filhos, fiquem atentos, tá? Porque depressão de pai e de mãe tende a influenciar fortemente o próprio filho. Existe um risco aqui, ó, flagrante, que diz o seguinte, ó, os filhos sofrem de um desajuste social flagrante, correm um risco de depressão 3 vezes maior do que outras crianças e um risco 5 vezes maior de transtorno de pânico e dependência alcoólica, justamente porque teve pais que eram depressivos. Olha como que é uma doença que não atinge apenas a pessoa, mas atinge os demais à sua volta, né? Mãe que tem depressão, pai que tem depressão deve ficar atento para com o filho, porque o filho olhando para aquilo pode, de certa forma, assumir esta mazela para ele.
E aí é bom porque o livro nos coloca aqui 5 explicações primordiais por que isso acontece. Por que que um filho tende a imitar o comportamento de um pai e de uma mãe depressivo? Primeiro, existe aqui, claro, uma genética, um empilhamento de genética, né, tal, que pode ser decorrente da filiação, né? Existe um movimento também da empatia, porque o filho, então, repete o que aprende dos pais. Um outro que existe é um desamparo aprendido. Eles deixam de tentar se conectar devido à falta de aprovação do progenitor por manifestações emotivas. Então você tem ali um aprendizado negativo da criança que vem então nos pais. Como os pais ali não se relacionam com ele, porque eles estão com depressão, eles também tendem a não se relacionar com os outros, podendo cair numa depressão. Existe ali um papel assumido, que é quando a criança percebe que existem certas vantagens em ter depressão, no sentido, né, na cabeça da criança que está imperfeita ainda, né, que não está madura, de olhar para o pai e ver assim, olha, não precisa trabalhar, todo mundo quer dar as coisas para ele, todo mundo quer dar atenção, então o filho assume isso. E há também um retraimento como consequência de não ver nenhum prazer na comunicação entre os pais infelizes, e aí acaba introspectando isso também. Onde leva a depressão? Além de levar para esse abismo, para a infelicidade, para essa vida sem sentido, ela pode levar ao que a gente já falou, ao suicídio, que não é algo passivo, mas é algo de ação. Mas, Mateus, morrer é uma loucura. Morrer é uma loucura para você que tem sentido na vida. Para você que encontra cor na vida, encontra sabor, encontra motivo, encontra amor, ou seja, você ama pessoas, você não quer ficar longe delas, por isso você não quer morrer. Você luta a vida inteira para retardar essa verdade que está diante dos seus olhos, que é a morte, que é um absurdo. Tá? E cada vez mais o suicídio vem se tornando, e tem que se tornar, uma discussão da sociedade, uma discussão em família, porque ele vem crescendo, olha lá. Há uma crise de saúde pública quando a gente fala de depressão, e o livro fala sobre isso. Ó. É a terceira causa de morte de norte-americanos abaixo dos 21 anos. Tem noção disso? Terceira causa de morte abaixo de 21 anos, e a segunda para aqueles que têm ensino superior. Em 1995, por exemplo, mais jovens morreram de suicídio do que somando AIDS, câncer, derrame, pneumonia, gripe, defeitos de nascimento e doenças cardíacas. Né? O autor é americano, então ele usa dados americanos, mas quase 500 mil de norte-americanos são levados todo ano devido a tentativas de suicídios. Olha que cada dado assustador. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ó, ele foi responsável por quase 2% da morte do mundo em 98. Nós estamos em 2023. Com certeza essa porcentagem deve ter aumentado consideravelmente. O que mais que é importante aqui para a gente, pensando em dados que eu trouxe? Cerca de 1/3 das pessoas que se matam já tentou antes. 1% do que já tentaram completa o suicídio dentro de 1 ano. 10% se mata dentro de 10 anos. Há aproximadamente 16 tentativas de suicídio para cada suicídio concretizado. Então, se uma pessoa cometeu suicídio, significa que quase 20 pessoas tentaram cometer suicídio. E por que esse suicídio vem aumentando? Por que a depressão vem aumentando? E talvez Durkheim nos dê a resposta. Durkheim escreve um livro chamado Suicídio, e ele fala assim, ó, em sociedades modernas, a existência social não é mais regulada pela tradição. E os indivíduos são cada vez mais colocados em competição entre os outros. À medida que eles passam a demandar mais da vida, não mais de algo específico, mas simplesmente mais do que tem em determinado momento, ficam mais inclinados a sofrer de uma desproporção entre suas aspirações e suas satisfações.
E a insatisfação resultante conduz ao crescimento do impulso suicida. O que o Durkheim fala pra gente? Olha, vem se perdendo referenciais, vem se perdendo terra firme para se pisar, vem se perdendo valores. E em seus lugares vem se colocando então esse imediatismo das coisas. A coisificação do homem, a coisificação das coisas e a importância que essas coisas vão tendo diante daquilo que eu sou. Percebe? Eu tenho um celular caro, então eu sou mais do que você. Eu tenho aquela casa, então eu sou mais do que você. Qual é a resolução que você tem disso? A resolução que você tem disso é que o que você é realmente não importa, mas aquilo que você agrega para si, isso sim importa. Logo, você é uma coisa no meio de tantas coisas. Valores, sentimentos, história, laços, relações, isso já não é mais importante, né? Não é a grande meta. Mais do que você ser um grande pai presente, né, que vai dar educação, que vai dar valores, é você ser um pai que vai dar o celular para o seu filho, que vai pagar a escola, que vai dar roupa, que vai dar o tênis, que vai dar a casa, que vai sustentar a família. Vejam, coisificado, né? O pai é coisificado. O pai é uma máquina de fazer coisas e não uma máquina de sentir, de dar, de acolher, de viver. Está bastante claro, então, que não há nenhum consenso sobre quando tratar a depressão. Ela deve ser removida com uma amígdala, tratada como um fígado ou ignorada como uma espinha. Ninguém tem essa resposta. Então, o que a gente pode fazer é o conhecer-se a si mesmo, né? É estar atento nas nossas emoções, estar atento na nossa vida, buscar verdadeiros valores, olhar para as pessoas, colocar cor no nosso dia. Porque essa é uma grande forma de nós afastarmos essa sombra que pode sucumbir qualquer um. Seja o que tenha muito dinheiro, seja o mais pobre, seja o que menos sofre ou o que mais sofre. Que a gente possa então estar de olhos abertos e lutar contra esse grande mal que assola a nossa humanidade, que pode assolar os nossos lares, que é essa doença de matar o amor, essa doença que deixa o amor imperfeito, que é a depressão. Obrigado, siga-nos, curta-nos e nos acompanhe aqui no YouTube.